Você já parou para pensar que depois dos 40 anos, a vida pode se transformar mais rápido do que você imagina? Parece impossível? Pois eu descobri que tudo o que você quer já existe e vibra em uma frequência específica. Você não precisa correr atrás do dinheiro, da saúde ou dos relacionamentos. Você precisa se tornar compatível com eles. Parece absurdo. Eu também achava, até descobrir que estava vivendo na frequência errada. Tudo o que você quer, dinheiro, saúde, liberdade, um relacionamento que funcione, não é um objeto distante, é uma frequência. Quando você passa a entender que cada desejo tem a sua própria vibração e que nós mesmos emitimos uma frequência, a mudança deixa de ser mágica e passa a ser previsível. Energia atrai energia. Se você está na mesma frequência do que deseja, aquilo se aproxima de você praticamente por lei. Sei que isso soa estranho. E aí começa a contradição que paralisa tanta gente depois dos 40. Já passei da hora, isso não é para mim, meu passado me define. Essas falas não são fatos, são paradigmas, programas antigos instalados no nosso subconsciente desde a infância. E é esse programa que dita a frequência que você irradia, não a sua idade. O primeiro passo é olhar de frente para os seus resultados atuais. Quanto você ganha, como dorme à noite, que tipo de conversas você tem sobre dinheiro. Os resultados mostram a frequência que você está oferecendo ao mundo. Lembro claramente do ponto em que tudo virou para mim. Eu ganhava muito pouco, devia mais do que ganhava e vivia obcecado por contas. Isso me colocava numa frequência de escassez. Um homem sentou comigo, fez-me listar meus resultados e me pediu para decidir um objetivo. Escrevê-lo num cartão e lê-lo sempre. Foi ridículo no começo, parecia um truque, mas eu comecei a ler aquilo todos os dias. De repente, comecei a ouvir oportunidades que antes passavam despercebidas. Pedi emprestado $1.000 para comprar baldes e esfregões. Comecei limpando um escritório por pequenas quantias. Em menos de 5 anos, aquilo cresceu para contratos em várias cidades. Não foi sorte, foi mudança de frequência acompanhada de ação. Agora, como aplicar isso na sua vida hoje? E sem floreios. Primeiro, pare de definir seu objetivo como sair do problema. Quitar dívidas. Isso prende você na vibração do problema. Em vez disso, decida o que quer atrair, valor fixo e claro. Um número de renda, um estilo de vida, uma rotina de saúde. Escreva isso em cartão, objetivo claro, data-alvo, e leia 3 vezes ao dia. Em seguida, combine essa visualização com planejamento prático. Imagine o resultado final, identifique os obstáculos reais que vão aparecer e construa intenções do tipo: se X acontecer, então farei Y. Essa combinação, visualização do futuro, plus identificação dos obstáculos, plus plano de ação, aumenta muito a probabilidade de você se mover em direção ao objetivo de forma eficaz. A literatura sobre Mental Contrasting e Implementation Intentions mostra que essa prática transforma a fantasia vazia em comportamento concreto e persistente. Se você está pensando, mas visualização é só sonhar, aqui vai a verdade fundamentada. Sonhar sem mapa não muda resultados. Sonhar com mapa, sim. Experimentos mostram que imaginar o processo, como vou estudar, como vou telefonar para clientes, como vou organizar as finanças, reduz a ansiedade e aumenta a ação. Não é mágica, é preparação mental para agir. Portanto, junte sentimento, se sentir como se já tivesse, clareza, meta escrita e roteiro, passos concretos e prazos. Não ignore o lado sério. Preocupações financeiras afetam a saúde mental. Estudos recentes associam forte preocupação financeira e estresse com maior risco de depressão e ansiedade.
Isso explica por que, quando você vive na frequência da preocupação, as decisões ficam turvas, a energia cai e as oportunidades passam sem serem vistas. Reprogramar a frequência não é escapismo, é estratégia para reduzir o ruído interno que bloqueia o raciocínio e a ação. Vamos a passos práticos, aplicáveis por quem tem 40 plus e rotina cheia. 1. Inventário de 30 minutos. Liste receitas, despesas, emoções que surgem ao ver seu extrato. 2. Escolha um objetivo financeiro específico, leis X mensais em 12 meses, ou reduzir dívidas em Y% em 9 meses. 3. Escreva no cartão e leia 3 dias. 4. Faça mental contrasting. Imagine o futuro desejado e depois imagine os 3 maiores obstáculos reais. 5. Crie 2, 3 if-then implementations. Exemplo. Se eu receber uma oferta de trabalho extra, então eu aceito apenas se puder reservar 30% para investimento. 6. Bloqueie 20 minutos diários para uma ação que avance sua meta, pesquisar clientes, vender algo, aprender uma habilidade. 7. Filtre seu ambiente. Reduza consumo de notícias e conversas que reforçam escassez. O subconsciente aceita tudo o que você alimenta. Essas etapas são pequenas, mas alinham pensamento, emoção e comportamento. A tríade que muda a frequência. Se você precisa de prova de que outras pessoas praticaram algo semelhante e transformaram suas vidas, pense em exemplos públicos que falaram abertamente sobre usar visualização e metas claras como parte da jornada. Jim Carrey, por exemplo, falou sobre escrever um cheque para si mesmo como um exercício de clareza e compromisso, e usa essa história para lembrar que a visualização tem de vir acompanhada de trabalho intenso. Não estou dizendo que o cheque é receita mágica. Estou dizendo que criar imagens tão vivas que o seu cérebro as reconheça e então agir, funciona para muitos. Desafio prático. Faça comigo. 21 dias para mudar a frequência. Dia 1. Escreva sua meta específica num cartão. Dias 1-21. Leia 3 dias, todos os dias. Faça mental contrasting por 5 minutos. Visualize o resultado e, em seguida, visualize um obstáculo e uma ação para superá-lo. Semana 1, elimine consumo de notícias negativas por 7 dias. Semana 2, bloqueie 20 minutos por dia para uma ação que avance sua meta. Ao final de 21 dias, avalie seus resultados concretos e ajuste. Não é promessa de riqueza instantânea, é um experimento de reprogramação da sua frequência com metodologia. A ciência mostra que combinar visualização com planos de ação é muito mais eficaz do que apenas fantasiar. Combine isso com disciplina e você terá novas oportunidades aparecendo, porque a sua atenção começou a enxergá-las. Em suma, a descoberta é simples, mas exige coragem prática. Você não está preso pela sua idade ou pelo seu passado. Está preso pelo que tem pensado e repetido, e isso pode ser mudado. Ajuste sua frequência com clareza, sentimento e ação. Comece com o cartão, faça o contraste mental e execute pequenos passos diários, e observe como o mundo começa a responder de maneira diferente. Decidir é o ponto de virada. Há uma diferença profunda entre desejar algo e decidir ter aquilo como inevitável. E essa diferença é a energia que você passa a emitir. Depois dos 40, muitos confundem experiência com imobilismo. Já sei demais para recomeçar. Não tenho tempo. E se der errado? Essas não são razões racionais, são desculpas que protegem uma zona de conforto construída ao longo de décadas. A verdade é simples e direta. A decisão consciente corta o ruído da indecisão, concentra a atenção e coloca toda a sua vida, pensamento, emoção e ação, na mesma direção. Sem decisão, toda a energia se dissipa. Com decisão, a energia se torna foco e cria movimento real. Quando eu falo em decidir, não falo de um desejo vago.
Falo de uma declaração que você sente no corpo, que escreve e que começa a trabalhar para você como um farol. Lembro-me do dia em que tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Decidi estudar, de verdade, aquilo que outros já sabiam. Eu não vinha de uma formação acadêmica sofisticada. Eu tinha um histórico de empregos esporádicos e pouca confiança. Tomar a decisão de aprender, e não apenas de achar que devia, foi o primeiro passo. Eu me comprometi a ler um livro todos os dias, a estudar o que me mostrassem. Aquilo se tornou rotina, não só um pensamento. Com o tempo, essa decisão de autoeducação transformou meu modo de ver oportunidades, meu repertório de ação e, consequentemente, meus resultados. A decisão de estudar precisou ser tomada várias vezes por dia nos primeiros meses, até que virou hábito e passou a operar por padrão. Esse processo não é místico, é disciplina aplicada à mente. Quais são os medos que mais travam a decisão depois dos 40? Medo de errar e perder o que já foi conquistado. Medo de parecer ridículo ao recomeçar. Medo de expor fraquezas. Medo de falhar por falta de tempo. Pergunte a si mesmo, quem ganha alguma coisa mantendo o medo como conselheiro? Ninguém. A decisão consciente age como um firewall contra esses medos. Ela não os elimina, mas os reduz a ruídos menores, porque a sua prioridade muda. Quando se decide com clareza e firmeza, a mente passa a procurar informações úteis. A intuição fica mais afiada e portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir. Como se decide na prática? Primeiro, formule a decisão em termos positivos no presente e com prazo. Eu decido, a partir de hoje, aumentar minha renda em X até DDMMAAA. Ou eu decido retomar a minha saúde e caminhar 30 minutos por dia durante 90 dias. Escrever a decisão materializa o compromisso. Não é simbologia vazia. É um gatilho que diz ao seu subconsciente: atenção, isso é prioridade. Segundo, reduza a inércia com uma ação imediata. Decisão sem ação rápida vira intenção morta. Se a sua decisão tem relação com dinheiro, sua primeira ação pode ser abrir uma planilha e anotar 3 passos que movem a renda, ou telefonar para um contato, ou enviar um e-mail de proposta. Algo pequeno, mas concreto, que você faça nas próximas 24 horas. Terceiro, proteja a decisão com um compromisso público ou com um parceiro de responsabilidade. A probabilidade de execução sobe quando alguém mais percebe que você tomou uma posição. Use também a arma dos if-then. Decisão não é ingenuidade, é preparação. Planeje antecipadamente como reagirá aos obstáculos. Se eu ficar receoso de começar, então vou ligar para meu parceiro de responsabilidade e contar o que sinto. Se surgir a tentação de gastar uma quantia extra, então vou esperar 48 horas e revisar meu objetivo. Essas intenções, ao pré-formularizadas, reduzem a resistência na hora do aperto e transformam escolha em reflexo. Há uma ciência por trás disso. Criar decisões claras e converter intenção em ações específicas muda a alocação de atenção do cérebro. Em vez de gastar energia em indecisões, você a direciona para procurar oportunidades compatíveis. A atenção torna-se uma ferramenta seletiva e o mundo dá respostas porque você passou a ver as pequenas aberturas que antes ignorava. Não é misticismo, é neuropsicologia aplicada à vida prática. Exemplos concretos para quem tem 40+ e precisa decidir com eficácia. Se a decisão é profissional, reserve 60 minutos hoje para atualizar um currículo, ligar para 3 antigos colegas e enviar 2 propostas. Se é financeira, defina um número concreto a ser economizado ou investido e automatize uma transferência mensal. Se é de saúde, marque a primeira consulta ou agende os treinos e pague-os antecipadamente. O imposto de perda financeira cria compromisso. Ajuste a dimensão da ação ao seu tempo.
Quem trabalha em tempo integral pode quebrar a decisão em microtarefas diárias de 10, 20 minutos. Decidir não exige revoluções instantâneas, exige passos que, somados, são inexoráveis. Há também exemplos públicos que ilustram o poder da decisão. Pense em quem decidiu agir cedo e sem dúvida. Líderes que mudaram indústrias não hesitaram em tomar decisões que pareciam arriscadas na época. Por outro lado, há casos emblemáticos de falha por indecisão. Empresas gigantescas que, diante da mudança digital, protelaram a decisão de se adaptar e perderam espaço. O exemplo histórico da Kodak é uma lição clara. Não decidir a tempo pode significar perder décadas de vantagens acumuladas. Isso não é apenas sobre negócios. É uma metáfora para a vida pessoal. Adiar decisões críticas é muitas vezes a maneira mais eficiente de perder aquilo que já se tem. E quanto à resistência emocional, ela vem e é normal. A resistência aparece como desculpa, como confusão, como não sei por onde começar. Encare isso como parte do preço da transformação. Faça um registro diário. Qual decisão tomei hoje? Que ação executei? O registro cria feedback e gera orgulho, que alimenta a próxima decisão. Pequenas vitórias acumulam confiança. A confiança sustenta decisões maiores. Proponho um exercício prático e direto. O desafio dos 14 dias de decisão. Dia 1. Escreva uma decisão clara e datada. Dia 2. Execute a primeira ação que mova essa decisão. Qualquer coisa que requeira menos de 24 horas. Dias 3, 14. Todos os dias, execute ao menos uma microação que avance a decisão. Se um obstáculo aparecer, escreva um if-then para ele e aplique. Ao final do dia 14, faça um balanço. Quanto já foi resolvido, que portas se abriram, que novas opções surgiram. Se nada mudou, reveja a decisão. Talvez precise ser mais específica, talvez precise de prazo, talvez precise de um parceiro de responsabilidade. Raramente a falha é sinal de incapacidade. Quase sempre é sinal de imprecisão na decisão ou falta de execução imediata. Decidir é um músculo que se fortalece com o uso. Depois dos 40, existe uma vantagem. Você já tem experiência, já viu ciclos repetindo-se, já aprendeu o que não quer. Use isso. Transforme arrependimento em combustível. Em vez de pensar, por que não decidi antes? Diga, o melhor uso do passado. Agora é me ensinar onde devo apontar minha decisão. O que separa quem realiza do que admira é, invariavelmente, uma série de decisões tomadas e cumpridas. Faça a sua primeira decisão hoje. Uma que você possa comprovar com uma ação nas próximas 24 horas. E observe como o mundo começa a agir em sintonia. Paradigmas são como trilhos invisíveis sobre os quais a sua vida corre. E a pior parte é que a maioria das pessoas nem sabe que está sobre esses trilhos. Eles se formam quando menos esperamos, a partir do que ouvimos, do que vimos em casa, daquilo que nos repetiram enquanto éramos crianças. Se enraizam no subconsciente e depois ditam rotinas, escolhas e, sobretudo, os resultados que chegamos a aceitar como normais. Você já reparou que, por mais esforço que faça, certos padrões continuam se repetindo? Isso não é destino. É programação. Eu me lembro claramente do dia em que um homem chamado Leland se sentou comigo e começou a me mostrar a máquina por dentro. Ele desenhou um círculo e disse, aqui está a mente, cima é o consciente, baixo é o subconsciente, aqui está o corpo. Na hora não parecia nada extraordinário, mas depois, ao olhar para aquele desenho, senti uma comoção profunda ao perceber que minha vida inteira fora conduzida por scripts que eu nem sequer havia escrito. Senti tristeza por todo o tempo perdido reagindo a programas alheios, e isso me puxou para agir. A reação não foi só intelectual, foi física. Meu peito apertou, os olhos arderam.
Essa tristeza foi o sinal de que algo precisava morrer para que algo novo nascesse. Identificar paradigmas exige honestidade brutal. Comece olhando para seus resultados como evidência, suas finanças, seu estado de saúde, seus relacionamentos. Pergunte-se: quais são as frases que eu mais repito sobre dinheiro? Nunca me sobra. Dinheiro é sujo. Não sou bom com negócios. Essas frases não são apenas pensamentos, são comandos que você tem rodando em segundo plano. Outra forma eficaz: observe seus autopilotos emocionais. As reações automáticas que surgem quando recebe uma conta, quando alguém contraria sua opinião, quando surge uma oportunidade. Esses gatilhos revelam a programação oculta. Se você tem mais medo de ganhar do que de perder, anote isso. É um paradigma específico que precisa ser desmontado. Mudar paradigmas é um processo com etapas claras. Não é misticismo, é treino sistemático. Vou descrever um protocolo prático que testei e que transforma crenças enraizadas em ferramentas de alavanca. Faça cada passo com honestidade e registre tudo. Inventário de paradigmas, 30, 60 minutos. Liste as frases repetidas sobre dinheiro, sucesso, amor, saúde. Para cada frase, escreva: quando penso nisso, eu, reação, comportamento. Quando penso em ganhar mais, eu hesito e evito oportunidades. Isso traz para a luz o que estava operando nas sombras. Procure a origem. Pesquisa rápida. Pergunte a si mesmo: de onde veio essa ideia? Muitas vêm de pais, escola, colegas. Saber a origem reduz o poder emocional da crença. Aquilo não é minha verdade inata, é um programa aprendido. Teste empírico, experimento de comportamento. Escolha uma crença limitante e planeje um pequeno experimento de 7 a 14 dias para contradizê-la. Se você acredita, não consigo falar em público, se ofereça para falar 5 minutos em um grupo pequeno. Objetivo: coletar evidências contrárias que o subconsciente não havia considerado. Encontre evidência contrária, colete fatos. Liste 5 pessoas reais que conseguiram o que você acredita ser impossível. Isso pode incluir casos modestos, não precisa ser celebridade. A mente precisa de dados. Mostre a ela que existem exceções reais. Reescreva a história interna, imagem concreta. Crie uma cena viva na sua mente onde já vive a nova realidade. Sinta o prazer, o alívio, até os detalhes sensoriais. Grave essa cena e reproduza-a diariamente, especialmente ao acordar e antes de dormir. O subconsciente aceita imagens vívidas como reais. Repetição emocional. Place assinatura comportamental. Combine afirmações curtas no presente com um comportamento repetido. Por exemplo, afirmar: eu sou competente para gerar renda por 60 segundos e, em seguida, enviar uma proposta comercial. A emoção dá torque, a ação prova. Alteração do ambiente. Paradigmas se reforçam por meio de ambiente e companhia. Remova, temporariamente, fontes que reforçam crença antiga. Amigos que zombam de suas ambições. Programas de TV que alimentam medo. Grupos de conversa que se orgulham da escassez. Substitua por leitura pessoas e conteúdos que modelam o que você quer ser. Mentoria e responsabilidade. Encontre alguém que já vive o paradigma que você deseja. Nem sempre precisa ser famoso. Um mentor local, um colega, um coach. Torne pública uma meta pequena e peça prestação de contas. A exposição reduz a procrastinação. Tudo isso é sustentado por algo que a ciência chama de neuroplasticidade. O cérebro remodela suas conexões a partir de repetição e emoção. Bandura mostrou que a autoeficácia molda ação. Seligman alertou que o sentido de controle está ligado à saúde mental. Em termos práticos, ao praticar novas ações repetidamente, você literalmente cria caminhos neurais que favorecem comportamentos diferentes. Isso leva tempo,
mas não é eterno. 30 a 90 dias de prática consistente já mostram mudança real em muitos casos. Há riscos e resistências previsíveis. A velha programação vai tentar recuperar seu território sob a forma de provas, pequenos fracassos usados como justificativa, sabotagem social, você está mudando demais, e fadiga emocional. Quando isso acontecer, não entre no ciclo de autocrítica. Documente, ajuste o experimento e continue. Use if-then para essas recaídas. Se eu me sentir desanimado, então eu vou revisar 3 pequenas provas de progresso e ligar para meu parceiro de responsabilidade. Isso transforma a emoção em protocolo. Exemplos públicos ajudam a entender a dinâmica. Michael Phelps, por exemplo, praticava o processo mental detalhado de imaginar cada corrida antes de entrar na piscina. Mental rehearsal, que alterou sua performance. Em contrapartida, pense em empresas como a Blockbuster, um paradigma empresarial de modelo tradicional de locação, cegou-a para a nova realidade digital e custou-lhe o mercado. A lição é clara tanto para indivíduos quanto para organizações. Quem não revisa seus paradigmas paga um preço real. Agora, um desafio prático para quem quer romper a prisão do paradigma, o desafio dos 30 dias de reprogramação. Dia 1. Faça o inventário e escolha uma crença limitante para trabalhar. Dias 2, 7. Conduza um experimento comportamental diário, mesmo pequeno, que contradiga a crença. Dias 8, 21. Pratique a imagem vívida 2x dia e execute ao menos uma ação que valide a nova crença. Dias 22, 30. Aumente a escala da ação, telefone, reunião, oferta e publique seu progresso para um parceiro de responsabilidade. Registre tudo num caderno, evidências, emoções, obstáculos superados. No dia 31, avalie. Que crença perdeu força? Que evidências novas você tem? Ajuste e repita com outra crença. Não espere para sentir seguro antes de agir. A segurança surge quando você age e acumula provas. Paradigmas não se quebram por punição intelectual. Eles se substituem por novos hábitos, novas imagens e novas provas. Quando me dei conta disso, chorei de arrependimento pelo tempo perdido. E logo depois, chorei de alívio ao ver que podia reescrever meu destino. Essa tristeza virou combustível. Que a sua também vire. Tudo o que você chama de dinheiro é, antes de tudo, um padrão de energia, uma frequência. Energia atrai energia. Quando você ajusta sua fala interna, seu corpo e suas ações para vibrar na mesma frequência da abundância, o dinheiro deixa de ser um intruso distante e passa a circular ao seu redor como algo natural. Essa não é poesia vazia. É a lógica prática da atração em funcionamento. Por isso pergunto, o que você costuma sentir quando pensa em dinheiro? Medo, culpa, alívio temporário quando uma conta entra e depois aquela velha ansiedade reaparece? Essas emoções não são neutras. Elas são bandas sintonizadas na rádio da sua vida, e enquanto você as reproduz, a sua antena capta apenas estações que toquem a mesma música. Não adianta procurar novas estações sem primeiro girar o botão do seu rádio interior. Aprendi isso da forma dura e depois da forma poderosa. Quando eu era jovem, uma lesão no polegar cortou meus planos de estudo técnico. Aquilo não foi só um dano físico, foi uma pequena catástrofe emocional. Fiquei sem rumo, fui aceitando trabalhos, qualquer um, e vivi tempo demais com a frequência do apequenar. Por um tempo senti vergonha, raiva e uma vontade quase cômica de sumir. Mas essa mesma raiva, transformada em decisão, virou combustível. Em vez de me esconder, usei aquele desconforto como alavanca para mudar minha vibração. Deixei de falar "não posso" e comecei a dizer "como posso". A transformação começou aí. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque eu mudei a minha frequência para ver e agir sobre oportunidades que antes pareciam invisíveis.
Como calibrar essa frequência do dinheiro de forma prática e direta? Primeiro, sentimento antes de método. Não basta listar números. Você precisa sentir por 60, 90 segundos que o dinheiro que deseja já é real, como quando alguém que ama entra na sala e seu corpo reage. Feche os olhos e sinta o alívio, a liberdade, o cheiro, até o som das coisas que o dinheiro trará. Isso instrui o seu subconsciente a aceitar a possibilidade. Em seguida, a mente consciente precisa de um mapa. Defina um valor concreto e um prazo. Escreva-o como se já estivesse acontecendo com detalhes, recebendo X dólares por mês a partir de DDMM, e leia em voz alta. A combinação sentimento plus especificidade é a ponte entre desejo e realidade. Depois, embutir comportamento que corresponde à frequência. 3 práticas que uso e recomendo, testadas em pessoas com rotina cheia e responsabilidades, ou seja, para quem tem 40+. Ritual matinal de 7 minutos. 1 minuto de respiração profunda e postura ereta. 2 minutos de gratidão por 3 itens financeiros reais, mesmo que pequenos. 3 minutos de visualização sensorial do objetivo financeiro já realizado. 1 minuto para dizer uma afirmação curta e prática em voz alta. Estou disponível para oportunidades que geram X por mês. E por fim, anotar imediatamente uma ação de 10 minutos que você fará naquele dia para avançar. Pequenas práticas repetidas alteram a assinatura energética do seu dia. Prática de evidência diária, registro magnético. Anote todas as entradas de dinheiro e todos os sinais de progresso, por menores que sejam. Isso treina seu cérebro a perceber ganho em vez de escassez. Quando você vê provas, sua vibração sobe. Quando só repara no débito, a vibração cai. O que você acabou de ouvir não é apenas um conjunto de ideias, é um convite para reescrever o seu próprio padrão interno. O ponto mais importante é simples e poderoso. Tudo começa na frequência em que você escolhe viver agora. Ao ajustar pensamentos, emoções e ações para o nível do que você deseja e não do que teme, você se coloca no caminho inevitável do crescimento, da liberdade e da abundância. Isso é só o início. O próximo vídeo que está aparecendo aí na tela vai levar você a subir mais um degrau nessa jornada, ajudando-o a se tornar pelo menos 1% melhor do que você é hoje. Obrigado por estar aqui comigo, por dedicar esse tempo para evoluir. Eu espero você no próximo vídeo para avançarmos juntos nesse caminho.